Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa e hoje a gente vai ver aí o nosso conteúdo, equação do segundo grau completa, né? Então, a gente vai resolver aí alguns problemas, tá bom? Aplicando essa equação do segundo grau. Vamos começar aí vendo o primeiro problema. O nível N de óleo de um reservatório com o tempo T é contado em horas, conforme a equação N é igual a T ao quadrado mais 5T menos 24. Né? Já nos dá uma equação aqui, né? Em quanto tempo o nível de óleo chegará a zero? Então, a gente tem aí um problema, né, onde a gente tem uma aplicação de equação do segundo grau. Para a gente encontrar em quanto tempo esse nível de óleo vai chegar a zero, a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. E aí, eu coloquei logo aqui, o que a gente precisa para resolver essa equação? Então, olha lá, qual é a nossa equação? T ao quadrado, né? Mais 5T menos 24. E aí, para resolver essa equação, eu preciso igualar essa equação a zero, né? Por quê? Porque eu quero encontrar esses dois valores de T, né? Esses dois valores de T que fazem com que essa equação toda seja igual a zero, né? Então, esse T ao quadrado aí vai ser T1 e T2, que é o meu objetivo, né? Dentro desse T1 e desse T2 vai estar a minha resposta, né, desse quanto tempo. Então tá. Aonde eu vou encontrar esse T1 e esse T2? Como é que eu vou encontrar essa resposta? Nessa fórmula aqui, né? A fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou 2 vezes a. Essa é a fórmula, né? E aí você vai ver que para eu usar essa fórmula, eu preciso de B, eu preciso de delta e eu preciso de A. E eu não tenho ainda essas informações, então não posso utilizar essa fórmula ainda. Então, vamos atrás dessas informações, né? Então, coloquei aqui. O que você tem que fazer primeiro? Olha só, primeiro vamos encontrar quem é a, B e C. Como é que eu vou encontrar a, B e C, professora? Olhando aqui, né? Olha na nossa equação. Coeficiente A é quem está, é o número que está junto aí do nosso T ao quadrado. Que número que eu não estou enxergando nenhum número aí? Ora, quando não tem número visível, significa que é o número 1, né? Por isso que tem o T aí. Esse T é o próprio 1, né? Se tem a letra T aí, significa que é um T, senão nem estaria o T aí. Então, A é igual a 1. E o B? B é quem está o número que está junto ao T. E aqui, então, vou colocar B igual a 5. Né? Vem o sinal também, né? Então, mais 5, eu não preciso escrever o mais. E o C, coeficiente C, é o termo que não tem nenhuma letrinha junto dele, né? O termo independente aí. Ele não depende de nenhuma letra, ele sempre vai estar sozinho, né? Só o número.
e vem o sinal também. Então, o C vai ser igual a menos 24. Se você colocar só 24, vai dar errado, hein? Então, é menos 24. Então, pronto, né? Já eliminei o primeiro passo, A, B e C. E agora? Quero calcular o delta, né? Olha só, o segundo passo é o delta. Ok, fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, meu delta vai ser B, olha só, o valor de B é 5, né? Então, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem é A? 1, vezes C. C é menos 24. Vamos colocar entre parênteses porque é negativo. Calculando tudo isso aqui, 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 24 vai dar mais 96. Então, mais 96, eu vou somar com 25 e vai dar delta igual a 121. Pronto. Agora já eliminei o passo 2. E agora sim, olha só, meu objetivo não era encontrar os tempos? Então, eu já tenho tudo que eu preciso, que é o valor do delta. Olha só, não precisava do valor do delta? Aqui, ó, na minha fórmula, é o delta, o B e o A. E agora eu já tenho tudo isso. Então, eu só vou pegar esses valores que eu já tenho e substituir nessa fórmula aí, né? Então, vamos lá, né? Fazer toda essa conta aí. Agora é conta, né? Vamos lá para a conta. Então, vou colocar minha fórmula aqui. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o coeficiente A. Aí tá, né? Esse x aqui, quem é? Esse x é justamente os meus tempos, né? Meu T1 e meu T2. Mas normalmente a gente coloca a letra x, mas não esqueça que a gente está se referindo aos dois tempos, né? E a gente vai verificar qual deles a gente vai utilizar, tá bom? Mas eu vou continuar usando a letra x. Então, o x vai ser igual a menos b. Então, eu vou colocar menos e o coeficiente b, que é 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que deu 121, sobre 2 vezes o coeficiente a. Coeficiente a é 1, 2 vezes 1. Aí, o que eu tenho que resolver? Isso aqui, né? E essa operação aqui. Então, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 121, 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 dá 121. Então, é 11 aqui. 2 vezes 1, 2. E aí, agora eu só tenho menos 5 mais ou menos 11 dividido por 2. Agora, quando eu chego aqui, eu tenho que desmembrar, né? Desmembrar aqui, ó, no mais ou menos. Tá bom? Um vai ficar com sinal de mais e o outro vai ficar com sinal de menos. Então, eu vou dividir agora. x1 vai ficar com sinal de mais. Então, eu vou colocar menos 5 mais 11 dividido por 2. E aí, eu vou colocar aqui do lado. x2 vai ficar com sinal de menos. Menos 5 menos 11 dividido por 2. Aí, vamos calcular quanto é que dá esse resultado. x1, menos 5 mais 11. Sinais diferentes, subtrai. Dá 6, né? 11 menos 5 é 6. E conserva o sinal do maior, que é positivo. Divide por 2, x1 vai ser igual a 3. Então, esse x1 é o meu T1, né? Então, vou colocar aqui, ó. É o meu tempo 1, então é igual a 3 horas, né? Vamos guardar aqui. x2. x2, menos 5 menos 11. Soma e repete sinal. Então, vai dar menos 16 dividido por 2, que dá menos 8. Esse menos 8 é meu T2, né? Seria aí menos 8 horas. Existe tempo negativo? Não existe, né?
Então, esse tempo aqui não vamos utilizar e a resposta vai ser o T1, 3 horas. Em quanto tempo o nível de óleo chegará a zero? Olha só, 3 horas, ok? Problema 1 resolvido, vamos para o problema 2. Aplicação 2. Um estacionamento retangular tem 23 metros de comprimento por 12 metros de largura. O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando 2 faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida? Então, veja aqui, ó. Antes era só isso aqui, ó, né? E aí o proprietário quer aumentar para cá, né? Quer fazer um estacionamento desse tamanho. Aí ele está aumentando esse tamanho, esse tanto aqui, ó. Essa área aqui, ó, é 23 por 12. O resultado dessa área, multiplicando isso daí, é 276 metros ao quadrado. Mas ele quer que fique 476 metros quadrados. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Eu tenho que multiplicar esse lado aqui por esse lado aqui, né? Então, 23 mais x vezes 12 mais x. Essa vai ser a minha multiplicação, porque a área, né, a área do retângulo é a medida da minha base, né? Essa medida aqui, vezes essa medida aqui da minha altura, né? Então, eu tenho que fazer essa multiplicação. Então, a minha área 2, eu vou colocar assim, né? Que vai ser a construída, vai ser 23 mais x, né? Que vai ser com esse acréscimo, vezes 12 mais x. E aí, eu desenvolvendo isso daí, eu vou chegar... Se eu desenvolver isso daí, olha só, 23 vezes 12, 23 vezes x, x vezes 12, x vezes x, a gente vai chegar numa equação do segundo grau. Olha só, você desenvolve aí depois, tá bom? E a gente vai chegar nessa equação aqui do segundo grau. Ok? Tá bom. E aí, só que essa área aqui... ele quer que seja 476, né? Então, eu posso substituir aí, 476. Então, vai ficar assim, ó. Arrumando, para eu encontrar a equação do segundo grau para eu resolver, eu vou repetir isso daqui, ó. X ao quadrado mais 35x mais 276. Aí eu vou passar esse 476 para o outro lado, então ele vai vir negativo. E aí eu vou igualar a zero. Então, eu vou ter essa equação do segundo grau para resolver. Menos 200. Olha só. Essa é a equação do segundo grau para eu resolver, para eu encontrar a medida daquele x. E aí eu tenho os passos para resolver que eu já falei aí para vocês, né? Encontrar A, B e C, delta e aplicar na fórmula, né? Então, quem é o meu A? Olhando para a equação, A é 1, B é 35 e C é menos 200, né? E o meu delta? Calculando aí delta, B ao quadrado menos 4AC, vai dar um delta de 2025. Depois também você faz a continha aí, tá bom? Senão a gente vai tomar muito tempo. Aplicando na fórmula aí do x, vai estar menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Substituo todos os valores que eu tenho, vai ser menos 35, mais ou menos a raiz quadrada de 2025, que é o delta, sobre 2, né, que é 2 vezes 1. Então,
o meu x vai ser igual a menos 35, mais ou menos, raiz quadrada de 2025 é 45, sobre 2. Então, aí o meu x1, fazendo a conta, vai dar 5, e o meu x2 vai dar menos 40. Ou seja, minha resposta vai ser 5, né? Porque não existe medida negativa, né? Então, qual é o valor desse x aqui na medida? Essa medida aqui de x é de 5 metros, ok? Terceiro exemplo. O quadrado da quantia que Carlos possui. Então, Carlos possui uma quantia x, que eu não sei. O quadrado dessa quantia, olha só, x ao quadrado, aumentado mais o dobro da mesma quantia, 2x, é igual a 35. Quanto é que ele possui? Vamos organizar aqui essa equação. Coloco o 35 para o lado de cá e ele vem com sinal trocado. E aí, eu tenho que achar delta para aplicar na fórmula, né? Então, A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a menos 35. Calculando o meu delta, né? Você vai calcular aí depois B ao quadrado menos 4AC e você vai achar um delta de 144. E aí, aplicando na fórmula de x, que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Você vai fazer as substituições aí. E o x1 vai dar 5 e o x2 menos 7, né? Então, quanto é que ele possui? Se ele possui dinheiro, não é menos 7, né? Então, ele possui R$5, né? Então, o quadrado de 5 é 25 mais R$10, que é o dobro de 5, vai dar exatamente R$35. Então, Carlos possui R$5. Né? E, por último, tem aí esse Pedro é mais velho que sua irmã. A soma das idades é 12 e o produto é 35. Qual a idade de Pedro e Ana? Então, a gente tem que encontrar dois números que somados de 12 e multiplicado de 35. Então, olha só, bem rapidinho aqui. Você começa pensando aí pelo produto, né? Qual é o produto que dá 35? Pode ser 1 vezes 35 ou 5 vezes 7. E aí você testa a soma. 1 mais 35 dá 36, não dá 12, né? E 5 mais 7 dá 12. Então, é 5 e 7, né? Porque 5 mais 7 dá 12. E 5 vezes 7 dá 35. Como o Pedro é mais velho, então o Pedro tem 7 anos e a Ana tem 5 anos, tá bom? Essas foram as questões que a gente resolveu agora e a gente vai ver a nossa DLI. Duas questões aí para vocês, tá bom? Verifiquem aí como vocês podem resolver. Tem esse quadrado que ele quer aumentar, eu quero saber a medida do x. E a questão 2, tem aí a Juliana falando que o quadrado da idade dela menos o seu quíntuplo é igual a 104. Qual é a idade da Juliana? Daqui a pouco a gente retorna para conferir.
Muito bem, voltamos aí para fazer a nossa interatividade, verificar as respostas de vocês. Vamos começar aí, né, lendo as respostas. Késia, né, falou que a questão 1, x é igual a 2 centímetros, né, ela é da Escola Coronel Fiuza. Parabéns, Késia, pela participação. Temos também a Ruth falando que a questão 1 é x igual a 2, muito bem. Ana falando que também o x é igual a 2 na questão 1. Gustavo falando que também na questão 1 o x é igual a 2. Né? Temos a Luz Estela dizendo que a questão 1 é igual a 6 centímetros, né? O x é 6 centímetros. Olha aí uma resposta diferente. Juan, da Escola Estadual Dom João de Souza, diz que a questão 1, x é igual a 2 centímetros. Natália diz também que é 2 centímetros a questão 1. Giovana também concorda, ela diz que a questão 1 também é igual a 2, x igual a 2. Parabéns aí pelas respostas. E Elaine, lá do IEA, falou que a questão 1 é 2 e a questão 2 é 13, né? A idade da Juliana, então, seria 13 anos. Muito bem, Elaine respondendo aí a questão 2 também. Daniel dizendo que x é igual a 2. Fernanda falou que a questão 2, 13 anos, né? E x2... x ao quadrado menos 5x igual a 104, né? Até escreveu aí a equação do segundo grau. Muito bem, Fernanda. Lana, questão 1, 2 centímetros. Parabéns. Erlon, né? Erlon Vitor falou que x é igual a 2. Acredito que é da questão 1, né? Mário falou que a questão 1 é x igual a 2. E a Ruth disse que a questão 2 é 13 anos. E ela disse que queria saber falar a idade dela sim, né? Vamos pensar aí um pouquinho, né? Para falar a idade em forma de equação, né? Muito bem, parabéns pelas participações de vocês. A gente vai verificar, então, o gabarito aí dessas questões. Se um quadrado de lado 5 centímetros tiver seu lado aumentado de x, passará a ter uma área de 49 centímetros ao quadrado. Quanto vale x? Essa questão está até mais fácil que o nosso exemplo da aula, porque é um quadrado, né? Então, esse quadrado menor aqui, lado 5, quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, essa área aqui de dentro é 5 vezes 5, né? 25 centímetros ao quadrado, né? Porque a gente só multiplica um lado pelo outro. E aí eu quero agora que a área seja de 49 centímetros ao quadrado. Então, eu quero que essa área toda agora seja de 49. Né? Então, olha só, se a gente até fizesse assim, né? Quanto que vai valer esse x aqui, né? Aí todo mundo encontrou o x igual a 2, né? Aí,
Se a gente até fizesse assim, ó, se a gente tirasse essa raiz quadrada de 25, a gente descobre o lado, né, de 5. Então, se a gente tirar a raiz quadrada de 49, a gente descobre o lado 7. Se eu já tenho 5, para 7 faltam 2, né? Saberia o valor de x. Quadrado é mais fácil de calcular, né? Retângulo é que não é, né? Aí teria que calcular mesmo na equação do segundo grau. E aí eu tenho aqui o gabarito na equação do segundo grau. 2 centímetros, como todo mundo respondeu, acho que eu só vi uma resposta de 6. E aí a gente tem aqui em forma de segundo grau, né? Equação do segundo grau, ó. Um lado, 5 mais x multiplicado pelo outro igual a 49, que é a área nova, né? Resolvendo aqui, a gente vai achar essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 10x mais 25 igual a 49. Aí passa 49 para esse lado, na verdade aqui que está a equação do segundo grau. Aí a gente vai achar A, B e C, olha só, A, B e C, encontrar o delta na fórmula aqui, ó, e aplicar na fórmula resolutiva da equação do segundo grau, e encontrar x1 igual a 2 e x2 igual a menos 12. A gente não tem medida negativa, então só pode ser 2 centímetros, muito bem. E a idade da Juliana? Vamos logo aqui ver. Questão 2, ela tem 13 anos, né? Como a nossa colega colocou aí, a idade dela, x ao quadrado, aí ela fala que menos o quíntuplo, ou seja, 5x, né? O quíntuplo da idade dela seria 5x. É igual a 104, olha só. Então, a gente chega aqui, né? Aí a gente tem que igualar a zero, né? Então, passa esse 104 para o lado daqui com o sinal trocado, né? Aí a gente chega nessa equação do segundo grau. Aí vem os passos, né? Encontra A, B e C. Depois calcula o delta. E aí coloca na fórmula, nessa fórmula aqui, né? Para encontrar os valores. Aí encontrou aqui 13 e menos 8, mas a gente não tem idade negativa, né? Então, só resta o 13. Logo, a Juliana tem 13 anos. Muito bem, essas foram as nossas atividades. Espero que tenham compreendido aí o nosso conteúdo e até uma próxima.